Vamos ficar em pé para a gente iniciar esse grupo? Vamos começar então traçando sobre nós o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nada melhor para a gente iniciar essa noite do que nos consagrando a Maria. Como todos esses últimos dias, essas últimas quintas-feiras, estamos falando sobre Maria. Ela que pode interceder por nós, ao seu Filho, para ir desatando os nós. E hoje em especial, que ela possa desatar os nós dos nossos medos, não é mesmo? Então vamos iniciar esse grupo cantando a nossa consagração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. É isso aí. E como um dia Deus escolheu Maria para gerar o Filho de Deus, hoje Ele também nos escolheu para estarmos aqui, louvando, rezando para a sua querida Maria. Então, como Ele escolheu ela, Ele também nos escolhe. Então vamos cantar com muita alegria essa música para começarmos esse grupo com um ânimo novo, com uma coragem nova, para que possamos pedir a intercessão de Maria sobre as nossas vidas. Vamos lá? Nas palmas. Essa todo mundo conhece, hein? Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo em que seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. nossa mãe Sempre será. Nossa mãe sempre será.
Amém. E agora, eu quero que você feche os teus olhos agora. E esse nozinho que a gente vai desatar hoje. Quais são os medos que está impedindo, muitas vezes, você de ir para frente? Os teus sonhos a serem realizados. Pensa nisso agora. Quais são os seus medos? Vamos começar a entregar então e pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, para que ela clame o Espírito Santo sobre nós. Ela também que ela é cheia do Espírito Santo, então que ela possa nos ajudar a desatar esse nó do medo, o medo que muitas vezes nos impedem de caminhar, nos impede de enxergar um caminho novo, nos impede muitas vezes de sermos felizes. E Nossa Senhora, ela sempre confiou em Deus, ela nunca duvidou de Deus, mesmo muitas vezes nas dificuldades, vendo teu filho numa cruz, ela confiou em Deus, porque ela sabia o plano de Deus. Então que nós hoje também possamos confiar em Nossa Senhora, na intercessão de Nossa Senhora e nos planos de Deus. Então vamos cantar isso, para que ela interceda por nós, clamando o Espírito Santo sobre a nossa vida. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vamos, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vossa amadíssima esposa. Entrega agora para Jesus todos os seus medos. Vai entregando tudo que impede a obra de Deus na sua vida, o seu caminhar com Cristo, as suas dificuldades, o teu cansaço. Muitas vezes parece que tem uma pedra no nosso pé que não deixa caminhar para frente. Vai entregando essa dificuldade de nos entregarmos totalmente à vontade de Deus nas nossas vidas. Nós vamos cantar esse Vinde Espírito Santo sobre nós. Eu quero que você cante com toda a força do teu ser, clamando esse Espírito Santo sobre a tua vida. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
amadíssima esposa. Vamos chamar a Marisa, que vai estar conduzindo para nós hoje. Que Maria Santíssima possa interceder por ela, para que tudo que saia da boca dela possa ser diretamente o que Deus quer falar para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar juntos, minha gente. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja. Amém. Podemos nos sentar? Boa noite, minha gente. Que alegria ter cada um de vocês aqui, sabendo que vocês deixaram o parque à disposição, como dizia o César, e vieram para cá. Que coisa boa, que coisa boa. Hoje, nossa terceira semana, desatando os nós. Desatando os nós dos medos, minha gente. Se fôssemos pegar a palavra de Deus, não precisaria pregar mais nada, só ler o que está escrito nessa palavra. Porque o nó, um medo. Porque tem destruído nossas vidas. Porque de tantas coisas, tantos nós para desatar, o medo. Por quê, minha gente? O medo, nós falamos que o sangue de Cristo é a maior arma que o combatente tem na mão. E vou dizer para vocês que a arma que Satanás tem na mão para nos derrubar é o medo. Vê se me entende. O medo é um sentimento normal nosso, do ser humano. O que nós não podemos é deixar que esse medo nos escravize. Esse medo tome conta de nós. O grande problema é esse. Nós temos medo de ter medo. Nós temos medo da desgraça. Nós sofremos antes de acontecer. Não dá para sangrar antes do tiro vir. Nós estamos sangrando antes do tiro. Não pode. O que está acontecendo é isso. Pais com medo, filhos com medo. Então a noite de hoje vai ser para desatar esse nó. Eu quero pegar com vocês, talvez vocês nunca tenham pego esse livro. Segundo livro de Reis. Segundo Reis, no capítulo 6. Sabe que tem uma santa moderna que eu admiro demais da conta, que vale a pena você pesquisar sobre ela. É Edith Stein. Edith Stein, que tem o nome de Benedita da Cruz, né? Vale a pena. E ela dizia uma coisa. Ela foi para o campo de concentração. Foi para o campo de concentração. Era judia. E ela era uma teóloga. Era uma mulher culta. E ela dizia o seguinte: ter coragem não é não ter medo. Isso aí me arrebentou. Ter coragem é caminhar. É ir mesmo com medo. Olha que coisa maravilhosa. É ir mesmo com medo. E ela não tinha medo do campo de concentração? Claro que tinha. Claro que tinha. Peguem comigo então, segundo Reis. Capítulo 6. Deixa eu contar primeiro um pouquinho dessa história para vocês entenderem. É longo, não dá para ler. Só vou pegar um versículo para eu ler. Conta Eliseu, tantos milagres que nós vemos aqui, que Eliseu, o profeta, realizou. De repente a Síria entrou em combate com Israel. Então o rei da Síria armava ciladas para Israel, contra Israel. O rei da Síria, o que acontecia? Eliseu, um profeta, sabia tudo o que estava acontecendo.
ia lá e falava para o rei de Israel: ó, estão armando cilada aqui. O rei de Israel ia lá, se prevenia e acabava com tudo. O rei da Síria começou a dizer o seguinte: alguém está me traindo. Alguém está falando, parece até algo do dia de hoje que está acontecendo, né? Alguém está falando o que nós estamos falando em segredo numa reunião. Uma pessoa falou assim: não, ninguém está te traindo. É o profeta. É ele quem conta todos os nossos planos. Onde ele está? Onde esse profeta está? Ele está em tal cidade. Então tá bom. Então nós vamos levar um grande exército para lá. Vamos prender esse homem. Levaram o grande exército para lá. Diz, enviou ali cavalos, carros, de uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, que é Eliseu, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo, o servo de Eliseu, disse-lhe: ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Olha, gente, eu amo essa parte. Ai, meu senhor, o que nós vamos fazer agora? Eliseu falou o seguinte: não tenha medo. Os que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Escuta só, não tinha ninguém com Eliseu. Não tinha ninguém com Eliseu. Era ele e o servo. Você não tenha medo, porque os que estão conosco é muito mais numeroso do que o exército deles. Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos do meu servo, para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Palavra do Senhor. Vê se me entende. É esse enxergar espiritual. Não tinha soldado lá perto, mas Eliseu viu. Tanto é que a história segue e Eliseu venceu e acabou a briga com Israel. Não tinha ninguém ali, mas Eliseu viu que Deus estava lá com ele. E Deus tinha mandado um exército, carros de fogo, e era muito mais numeroso, mas aquele servo dele não via nada. Senhor, que ele veja o que eu estou vendo. Eu queria que Deus colocasse para nós essa graça, que nós pudéssemos ver, Mariana, o que Deus está vendo para nós. Mateus, que nós pudéssemos ver Patrícia, com essa cara de triste hoje. Que nós pudéssemos ver o que Deus tem preparado para nós. Nós enxergamos a nossa realidade, nós não enxergamos o exército de Deus, nós só vemos a nossa realidade e o nosso problema, e nós não enxergamos o exército que Deus tem preparado para nos salvar, para nos libertar. Por isso nós temos tanto medo. Então que Deus nos dê hoje a graça desse enxergar espiritual, desse ver o que Deus tem preparado para nós. É espiritual. Se nós formos pegar as palavras que fala sobre não tenham medo, o Antigo Testamento inteiro, o Novo Testamento, dizem os estudiosos que tem 366 vezes escrito na Bíblia: não tenham medo. Está na hora de nós imitarmos o que está escrito aqui. Quando eu paro para rezar com São Lucas, no capítulo 12, quando Jesus fala assim: não tenham medo. Não se vendem um monte de pardal por 2 asses. O as era a menor moeda romana. Ela valia 16 vezes menos do que um denário. E ele falou assim: você compra 2 pardais aí, ou um monte de pardais por uma moedinha tão insignificante, e eu cuido deles. Ele fala isso. Quanto mais vocês valem do que os pardais.
E ele fala assim: até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. E nós temos medo, nós não acreditamos nessa palavra, porque dá uma dor de barriga, nós paramos no meio do caminho, minha gente. A palavra é clara. Jesus, quando ressuscitou, pode ver os evangelhos, São Mateus no capítulo 28, ele fala: eu estarei com vocês todos os dias. E nós temos medo de ficar doente, temos medo da guerra, nós temos medo de não casar, temos medo de casar. Você acredita que me apareceu uma piadinha ontem para mim? Estou lembrando, eu nem devia contar isso agora, né? Lembrei de um rapaz que falou assim para o pai, ligou para o pai e falou: pai, vou largar da minha esposa, faz 6 meses que ela não conversa comigo. Diz que o pai respirou, tomou um gole d'água, falou: filho, pensa bem, porque mulher desse jeito é difícil encontrar. E olha, então eu vou falar para você, nós temos medo. Eu não paro de falar, não tem jeito. 6 meses para mim sem falar, nem nesse retiro de silêncio eu consigo ir. 6 meses. Medo, nós temos medo de não dar certo, nós temos medo de estudar e temos medo de não estudar. Nós temos medo, a nossa vida é cheia de medo. Temos medo de abrir uma empresa e temos medo de não abrir. Não, mas isso aqui vai ser o meu sonho. Não, mas esse não der certo. Nós temos medo de pedir uma coisa e acreditar que vai dar certo. Nós temos medo de acreditar em Deus. Estamos sempre com um pé atrás. Nós temos medo de pedir e não ser atendido. Nós estamos sempre com medo. Nós temos medo de não pagar boleto. Dá medo mesmo, né? Nós temos medo de não conseguir, de não dar certo. E o medo nos paralisa. Nós temos medo em decidir se é essa pessoa que eu tenho que ficar, que eu tenho que casar ou não. Não, mas e se for a outra? A única coisa que eu tenho para expulsar o medo de mim é a confiança, é a fé em Deus. A fé me faz andar. Já ouviram aquele ditado que você dá o passo e Deus põe o chão? Você vai andar aqui não tem chão, você dá o passo, Deus põe o chão. É confiança, é fé. São Pedro, quando fala, se não me engano tem em Mateus capítulo 14, quando fala da tempestade acalmada, que ele estava andando, Jesus chegou, era 3 horas da manhã, o mar agitado, Jesus andando, a palavra diz que os discípulos gritaram de medo. A palavra diz que eles gritaram de medo, é um fantasma. Jesus falou uma palavra para eles: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Olha que palavra, no mar agitado, ele fala isso para nós, é o mar da nossa história. Pedro, é você? Então faz com que eu ande, vem. Essa palavra vem, entrou no meio do coração do Pedro, e Pedro foi, e Pedro começou a caminhar sobre as águas. Mas a palavra diz assim, e não é uma parábola, isso aconteceu, e a palavra diz: o vento redobrou. Pedro teve o quê? Medo. Quando Pedro teve medo, o que começou a acontecer com ele? Ele afundou. É bíblico. É bíblico. Quando eu tenho os olhos no problema, eu esqueço da vitória. O Padre Rufus falava, né? Ele dizia o seguinte, que o medo é o louvor do inferno. E Satanás é o Deus do medo. E ele dizia o seguinte: quanto mais eu alimento o medo, mais o demônio tem condições de trabalhar na minha vida. Jó, livro de Jó. Jó disse assim: tudo o que temia o meu coração, comigo aconteceu. Às vezes a gente não passa por isso.
tudo que temia o meu coração, comigo aconteceu. Eu vou fazer o que para expulsar o medo? Eu vou acreditar. Eu vou ter fé, minha gente. Sabe? Nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Nós não podemos deixar o medo me impedir. Deus tem planos para nós. Nós esquecemos, parece que Ele está lá na cruz, parece que Ele está no céu, e a gente está batalhando aqui sozinho. Não, Deus tem planos para nós. Deus tem plano de amor, de vitória para nós. Vamos ter que ralar sim, vamos ter que arregaçar as mangas, ir para frente, mas o resultado é só um, é vitória. Para quem acredita é vitória, confia no que eu estou... Não, a palavra diz isso. Não fracassará aquele que confiar em vós. É palavra, está aqui. Olha, nós temos que dar um corretivo em nós mesmos, minha gente. Nós temos que dar um corretivo em nós mesmos, porque nós acreditamos pela metade. Já está acabando a minha hora. Tem uma lenda dos índios Cherokees, índios americanos, que é chamado de rito de passagem. Diz que um rapaz da tribo, para ele ser homem, ele tem que passar por esse rito. Que rito é esse? O pai leva o menino por uma mata. Ele tem os olhos, uma venda nos olhos. Ele não pode olhar. Ele não pode tirar a venda. Ele não pode pedir ajuda para ninguém. O pai venda os olhos dele, leva ele numa mata. Ele fica sentado lá sobre um toco. E vai passar a noite sozinho. Com aquela venda, ele não pode tirar. E aí aquele escuro, você imagina, você numa floresta, você escuta de tudo. Quando você está em casa sozinha, com medo, você já escuta o que nem existe? Lá, diz que o vento que batia, ele achava que podia ser um lobo. Tinha medo de cobras. Medo de alguém passar e fazer mal para ele. Diz que chovia e ele tinha que estar lá. Ele teve que enfrentar os medos. E ele só podia tirar aquela venda quando ele sentisse que o sol tinha raiado. Diz que passou a noite, o desespero aqui dentro. Quando amanheceu, e ele percebe, eles não podem contar para o outro índio o que está acontecendo. Porque o outro tem que tornar-se homem, de acordo com as suas possibilidades. Quando raiou o dia, o sol apareceu, diz que o índio tirou, aquele jovem, a venda. E quando ele olhou, o pai dele estava sentado do lado. Passou a noite inteira do lado dele, livrando ele dos perigos. Sabe que às vezes é assim. Nós às vezes temos medo. O medo da nossa vida, nossa área profissional, afetiva, emocional, financeira, psíquica. Temos medo, enfrentamos mares bravios, enfrentamos tempestades. E tantas vezes não enxergamos a luz no fundo do túnel. Mas o nosso Deus está do nosso lado, nos defendendo, nos livrando, nos dando forças. Às vezes nós não percebemos que Ele está do nosso lado, mas Ele está aí para nos livrar. Nós enfrentamos a nossa realidade, cada um tem a sua realidade, mas Deus está conosco. Deus não nos abandona. Que Ele tire de nós essa noite, ou melhor, que Ele nos dê essa visão espiritual de enxergarmos que quem está conosco, o exército que nós temos é maior do que o exército do inimigo. Se você pegar a primeira carta de São João no capítulo 4, do versículo, eu penso que de 1 ao 6 aí, mais próximo do 4, capítulo 1 João capítulo 4, versículo 4, por aí, ele diz assim: jovens, filhinhos, vocês venceram o maligno, porque aquele que está em nós, é a Trindade, é maior do que aquele que está no mundo. O demônio não pode nos derrubar, Neuza.
O demônio não pode, porque nós temos Deus do nosso lado. O que falta para nós é acreditar, é tomar posse desse poder de Deus e não ter medo. Mas Marisa, como é que eu vou saber se é certo, é isso que eu devo fazer ou não? Eu vou falar para você o que o Raniero Cantalamessa falou. Reza antes, tenta ouvir Deus. Não ouviu, reza de novo. Tenta ouvir, Senhor, eu faço ou não faço? Não ouviu de novo? Reza mais uma vez. Não conseguiu ouvir? Tome a decisão, porque Deus vai estar misturado na tua decisão. É isso. Se nós não temos certeza do que fazer, toma a decisão, reza antes. Mas vença o medo pela fé, pela confiança. Vença o medo, porque até os fios de cabelo da tua cabeça, os meus, estão contados. Nós valemos mais do que a menor moeda romana. Dava para comprar alguns pães ali, 1/2 quilo de pão. Nós valemos mais. A nossa vida está na mão de Deus. Os nossos sonhos estão nas mãos de Deus. Não tenha medo de decidir. Como Edith Stein diz, vai para frente, com medo mesmo. Porque coragem é ir para frente, é caminhar, mesmo com medo. Nós vamos rezar, nós vamos pedir para Deus, para nos livrar do que não é dele. Botei mais uma coisa aqui, enquanto o pessoal se prepara. Se você pegar o livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, olá, povo abençoado do evangelizar. Adão fugiu. Quem está falando aqui é só... E Deus no paraíso andando falou: Adão, onde você está? Adão respondeu assim: eu tive medo, por isso fugi, me escondi. O medo faz com que eu me afaste de Deus, porque o medo e a fé é como água e óleo, não mistura. O medo faz eu fugir, faz com que eu recue, com que eu abandone os sonhos. É claro que é muito bom, o medo às vezes nos protege. É bom eu ter medo. Então agora eu vou rezar, saber se é de Deus, se não é. É discernimento dos espíritos. Agora, não permita que o sonho de Deus na tua vida, o teu crescimento espiritual, o teu crescimento profissional, seja barrado pelo medo. Nós não podemos dormir com medo. Nós não podemos deitar com medo que nos angustia, que amarra o nosso coração e nos prende. Nós temos que ir para frente, minha gente. E saber que Deus, Rodrigo, me dá a vitória. E que eu não fracassarei se eu confiar no Senhor. Vamos cantar. Vamos cantar o primeiro sentado, depois eles já levantam. Primeiro para a gente ver a música. Sobre as águas andarei, nenhum mal eu temerei, Jesus. Mesmo quando eu vacilar, tua mão vai me ajudar, Jesus. Sem medo eu vou, com fé em ti. Sem medo eu vou, com fé em ti.
sobre as águas, todo mal eu vencerei. Nada pra ti é impossível, tenho fé em sua palavra, todo mal eu vencerei. Tua voz é quem me chama a andarmos sobre as águas, todo mal eu vencerei. Nada pra ti é impossível, tenho fé em sua palavra, todo mal eu vencerei. Vamos fazer o seguinte, agora nós vamos levantar. Vamos cantar novamente essa parte que vocês cantaram aí. Tua voz é que me chama. E nós vamos cantar. Agora, sou eu e Deus. É o meu coração, Fernando. Eu tenho que aprender o nome do resto do povo. É meu coração e Deus. Luíde, eu e Deus. Mateus, Andressa, Lourdes, Josi, eu e Deus. Patrícia, Ediclei, Roselaine, eu e Deus. Eu e Deus. Agora é o meu coração falando com Ele. É meu coração mostrando para Ele os meus medos. O que tem me travado, o que tem me derrotado, o que tem me derrubado, o que tem me impedido de crescer. Fecha teus olhos um minuto e vamos começar a entregar para Jesus antes de cantar essa parte. A nossa vida, a nossa história. Vamos entregar para Jesus agora tudo que nós temos no coração, tudo aquilo que está em nós e não pertence a Deus. Todo medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo da solidão, medo da muvuca, toda depressão, todo medo de ficar doente, todo medo de fracassar. Nós queremos te entregar, Senhor, que toda a imagem que eu tenho, diante de Jesus eu proclamo isso, é que são presentes que nós temos e entregando para o demônio. Mais um presente que nos é dado, entregamos para o demônio. Mais um presente, entregamos para o demônio por medo. Nosso Deus está conosco e nós te pedimos, Senhor, essa noite, livra-nos de tudo aquilo que não é teu. Livra-nos das maquinações do demônio. Livra-nos do que o inferno preparou para nós. Nós proclamamos a nossa fé. Nós proclamamos, Senhor, que somos mais do que vencedores. Nós queremos nesse momento, Senhor, renunciar a Satanás, renunciar suas obras, renunciar suas pompas. Nós queremos agora proclamar a nossa fé incondicional em Jesus Cristo. A imagem que eu tenho também agora, para variar, uma chave e uma porta, e é a chave certa. Eu tenho uma imagem de um homem. Esse homem está aqui no centro, mas à minha direita. Você tem medo de pegar a chave que Deus está te dando para abrir a porta certa. É certa. Que caia por terra agora todas as maquinações, todos os males que o inimigo fez para roubar a nossa fé, a nossa confiança. Que todos os traumas que nós temos, complexos, medos, ansiedades que tem nos impedido de ir adiante, caia por terra agora em nome de Jesus. Que a Virgem Imaculada desate os nós, o nó do medo, o nó de não querer dar mais um passo, o nó das maldições que nós lançamos contra nós mesmos, dizendo que eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não tenho condições. Caia por terra agora em nome de Jesus. E que Deus abra as portas da fé, abra as portas da esperança, abra as portas da intimidade com Deus, que me garante a vitória. Eu proclamo agora, a imagem que eu tenho antes de nós cantarmos ainda, é que Deus
costurando. A imagem que eu tenho é costurando. É como se a Virgem Imaculada estivesse junto, costurando a pele de uma perna. É como se a pessoa se sentisse completamente atacada pela dificuldade, pelo medo. É como se tivesse rasgado essa pessoa. Deus agora te costura na força do Espírito Santo. Eu quero pedir, nós temos pouco tempo, mas para os servos que estão aqui, só saiam com o terço na mão ou com a Bíblia, colocando as mãos nas pessoas e rezando por elas. E é rápido, é agora, é já. Nós queremos agora rezar nesse momento, pedir que o céu se rasgue e as graças venham, que a misericórdia de Deus nos alcance nesse momento. Nós queremos pedir ao Pai que cesse agora, em nome de Jesus, todo medo que está no nosso coração, toda dificuldade de ir adiante, de caminhar, que cesse agora tudo aquilo que tem nos atormentado e nos impedido de caminhar. Olha, confia, espera, não tem o que Deus não possa fazer por você. Acredite no poder de Deus. Você que está do lado dessa que está com camiseta do grupo, confia, espera, deixa Deus tirar a escama do olho para ver a realidade, a graça de Deus. Nós queremos continuar nesse momento de oração. Olebare candale orebare, chandale orebare, lebare olecandale olebare. Que Jesus Cristo ordene agora, por intercessão de Nossa Senhora, a todos os males físicos, espirituais, mentais, que cessem agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que Deus preparou para nós, de bens, de graças, nós tomamos posse essa noite. Nós abrimos o nosso coração essa noite para tomar posse de toda a graça que Deus tem para nós. Um caminho tão longo que já trilhou, deixa Deus repor as graças que se perderam no meio do caminho. Tem coragem, tem força, acredite. Você que está bem na minha frente aqui com essa barba, acredite, deixa Deus colocar esperança no teu coração, deixa Deus te levar, deixa Deus fazer você voar alto. Nós queremos pedir ao Pai agora, em nome de Jesus, que alcance o nosso coração. Esse casal que está aqui, camiseta branca, os dois de óculos, olha, eu sei que às vezes o coração fica apertado e miudinho, mas a imagem que eu tenho, eu proclamo diante de Jesus, é Deus soprando, inflando, com esperança, com alegria, com a certeza do amor dEle envolvendo vocês. E nós queremos, Senhor, nessa noite, continuar a nossa oração e proclamar a nossa vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olebare candale orebare, chandale orebare, candale orebare, candale orebare, candale orebare, chandale orebare, lebare olebare candale orebare. Tua voz é quem me chama a andarmos sobre as águas, todo mal eu vencerei. Nada pra ti é impossível, tenho fé em sua palavra, todo mal eu vencerei. Tua voz é quem me chama
as águas, todo mal eu vencerei. Nada pra ti é impossível, tenho fé em sua palavra, todo mal eu vencerei. Tua voz é quem me chama, andamos sobre as águas, todo mal eu vencerei. Nada pra ti é impossível, tenho fé em tua palavra, todo mal eu vencerei. Oh, yaralá, yaralá, yaralá. Olebare candari, olebare candale orebari, xandale orebari, candale orebari, candale orebari, xandale orebari, lebari, ole candale orebari. Nós vamos cantar agora, vamos cantar com autoridade. Eu quero dizer para vocês do desejo que Deus tem de falar com cada um, de falar, César, com cada um, César. Do desejo, Suzete, Thaís, que Deus tem de falar ao coração de cada um. Semana que vem, quem sabe, eu rezo para esses 4 que estão no banco. Um de azul, meio preto, o Jobert. Pronto, quem está aí nesse banco? Semana que vem, combinado? Vamos rezar. E olha, Deus tem desejo de falar com vocês. Deus tem plano de amor. Nós não podemos abrir mão disso, Santinho. Não podemos, Andréia, nós não podemos. Toco, Carla, lembrei, nós não podemos. Não podemos, vamos Cirso, vamos Lídia, vamos pra frente. Vamos cantar agora, Paola, com a autoridade que Deus te dá. Vamos cantar agora, João Graneiro, firme, sem medo, João, com coragem, João, na certeza da vitória de Deus, que eu envolvo agora no sangue de Cristo e guardo no ventre de Nossa Senhora. Vamos cantar, Mariana, Mariana, você não pode desistir, acredita mais uma vez. Nós vamos, Cássia, Cássia, que caia por terra todo medo, todo pânico, toda miséria espiritual, caia por terra. E nós vamos cantar agora. É aquela parte. Não, tá bom. Não, Manuel, não podemos cantar aquela parte. Tua voz aqui. Pensa na voz de Deus te chamando, Michele. Pensa na voz de Deus te chamando. É isso que nós queremos cantar. Cantar nesse momento. Falar para Deus, assim como Pedro. Vem! Deus nos chama nessa noite, vem! E nós queremos ir. E nós vamos fazer dessa música uma profecia para a nossa vida. Todo mal eu vencerei. O que o Papa Leão 14, essa bênção de Deus falou para nós? O mal não prevalecerá. Deus nos ama. Deus está conosco. Ele falou isso, Ele ligou na terra. Eis que estarei convosco. Eu vou pegar para ler. Mateus 28, deixa eu achar 28. Espera só um pouco. Só um minuto. Ele falou para os discípulos, os apóstolos: ensinai as pessoas a observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa palavra vai passar, minha gente? Nunca. Essa palavra é para sempre. Eu vou passar, você vai passar, o medo vai passar, mas a palavra de Deus não passa. Ele está conosco hoje,
todos os dias de nossas vidas. E nós vamos cantar isso. Tua voz é quem me chama. Depois vamos fazer a oração. Animados, hein, minha gente? Coragem, hein? Força, Laércio! Tua voz é quem me chama a andar sobre as águas. Todo mal eu vencerei. Proclama isso! Nada pra ti é impossível. Tenho fé em sua palavra. Todo mal eu vencerei. Tua voz é quem me chama a andarmos sobre as águas. Todo mal eu vencerei. Todo mal eu vencerei. Nada pra ti é impossível. Tenho fé em sua palavra. Todo mal eu vencerei. E agora dá pra cantar que eu vou além? Eu vou além. Fala isso pra você! Nada temerei. Proclama! Além. Nada temerei. Mais uma vez! Nada temerei. Eu vou além. Ole barecanda lerebari. Nada Xanda lerebari. temerei. Ole barecanda Nada lerebari. temerei. E você vai proclamar isso agora pra gente encerrar esse momento. Você vai proclamar, você vai dizer. Põe lá pro povo, o povo não decora fácil assim não. Põe esse pedacinho aí. Eu vou além. E nada temerei. Vamos mudar. Eu vou dizer. Eu vou além. Vou dizer por mim e por você. E falo de verdade isso mesmo. Falo com o coração cheio de Deus. E nada temerei. E vocês respondem: nada temerei. Seu João, cadê a dona Rosa que não veio hoje? Que é isso, seu João? Então olha só. Eu digo, Claudemir, você que está aí no fundo, reza isso também. Eu vou além, eu digo, e nada temerei. E vocês respondem alto: e nada temerei. Aí você aplaude quem está do seu lado. Aplaude o Cristo que nos libertou. E aplaude a você mesmo, que teve coragem de estar aqui essa noite. Combinado? Então vamos lá, deixa eu... Vocês vão responder alto. Ô, Suzete, se o César desse tamanho não falar alto, você me conta. Depois nós vamos conversar com esse homem. Eu vou além e nada temerei. E nada temerei. De novo, que vocês falaram antes do tempo. Metade falando do tempo. Eu falo, vocês vão responder de novo, e nada temerei. Combinado? Vamos fazer 3 vezes em honra à Trindade. Uma já foi. Vamos selar na Santíssima Trindade. Eu vou além e nada temerei. E nada temerei. Eu vou além e nada temerei. E nada temerei. E amém, e amém, e amém. E aplauda, aplauda forte. Eu vou. É nada, 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 nada. Nada temerei. E nada temerei. Eu vou além. E nada Nada temerei. temerei. Nada temerei. Eu encerro. Já encerrei, né? Lucas capítulo 12. Não se vendem 5 pardais por 2 hastes? E entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. É Jesus falando. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis, mais valor tendes vós
do que numerosos pardais. Amém? Naquela passagem de Jairo, que a filha dele estava morrendo, a filha estava morta, chegaram, ela morreu, não incomode mais o mestre. Ele ouviu, ela morreu. Jesus falou do outro lado: não tenha medo, somente acredite, e ela vai viver. Eu digo para você, não, é Ju que está aí, né? É, né? Não tenha medo, crê somente. E Deus faz existir aquilo que não existia. Amém? Podemos nos sentar até as crianças chegarem. Os nó, Maria. Ai, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O nó. Misericórdia. Pega esse nozinho na mão. Pega esse nozinho. Solta a oração. Pode passar para frente. Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto eu estou amarrada por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, e por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu Filho e meu libertador, recebe hoje em tuas mãos este nó. Peço-te que o desates, desata aí, para a glória de Deus e para todos sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós, rogai por mim. Amém.